Boa tarde a todos. Nossa gratidão por vocês estarem conosco nessa nossa ação comemorativa dos 25 anos, né, do Instituto Brasil Digital, dos 10 anos do Movimento Brasil Digital para Todos. E ela é a ação que finaliza, com ela a gente encerra as atividades desse ano de comemoração dos 25 com o lançamento da Academia Brasil Digital, a sua nova versão. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar vocês ao Denis Costa, que é nosso conselheiro do Conselho Deliberativo do Instituto, e também o principal desenvolvedor, na verdade, o autor e desenvolvedor dessa solução que nós vamos ver hoje. Ele vai falar um pouquinho para nós do que é o Power Minds. Então, Denis, pode compartilhar, a palavra está contigo. Tá bom. Boa tarde a todos. Compartilhando a tela aqui, vocês já estão observando? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, a partir de agora, a Academia Brasil Digital ela passa a contar com uma nova plataforma. Essa plataforma se chama Power Minds, né, desenvolvida aqui pela Micropower. Tem muitas novidades em relação ao que vocês já tinham antes, mas a principal destaque, a principal novidade dessa plataforma é a possibilidade de vocês poderem explorar todo o conteúdo, todo o acervo da base de conhecimento do Instituto Brasil Digital através da IA, né? Então, vocês podem fazer perguntas com as suas próprias palavras ao Power Minds e ele vai elaborar uma resposta baseado em materiais aos quais vocês têm acesso na base de conhecimento. Então, percebam que existe uma limitação aí. Os materiais na base de conhecimento, alguns podem ser públicos e todo mundo enxerga, alguns podem ser limitados, por exemplo, só para coordenadores, só para curadores. E nesse caso, essa IA ela vai responder baseado naquilo que você consegue ver dentro do sistema, tá? Então, tem esse controle de segurança. Eu vou fazer um exemplo aqui, só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, cite algumas experiências de inovação interessantes mostradas no prêmio 2025. E aí ele vai trabalhar para consultar algumas publicações que contenham material que possam serem usados, né, para elaborar uma resposta, e aí já veio com a resposta aqui para mim, né? Algumas experiências de inovação interessantes destacadas no Prêmio Brasil Digital 2025 incluem, e aí ele cita algumas. E eu posso continuar essa conversa, por exemplo, eu quero fale mais sobre esta experiência em São José dos Campos, né, que é o item 2 ali, né, que ele citou ali em cima. Percebam que é com as minhas próprias palavras, não preciso ter nenhum tipo de formalidade aqui para fazer isso. E aí ele consultou e ele me trouxe aqui a resposta, né? O programa Educação 5.0 da Prefeitura de São José dos Campos, é uma iniciativa inovadora, visa integrar tecnologias digitais, sistema educacional, tal. Tem mais destaques. E vejam que abaixo ele me mostra, com essa setinha aqui, a publicação da onde ele tirou a resposta aqui para o material, né, para elaborar essa resposta para mim, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vejo, ó, tem um PDF aqui com toda a experiência do caso de uso aqui de São José dos Campos que eles apresentaram no Prêmio Brasil Digital, tá? E aí eu posso ir explorando mais a fundo aí todas essas informações. Legal, vou voltar aqui. Percebam também que ele me mostra outras sugestões de perguntas, né, sobre esse assunto, né? Então vai instigando você a procurar saber mais sobre o assunto do qual você está discutindo, né? Então, por exemplo, quais são os principais desafios enfrentados pelo programa de Educação 5.0? Qualquer item desses que eu clicar, ele vai fazer a pergunta aqui, vai me responder, e eu continuo explorando o tema. Vou fazer mais um exemplo aqui para mostrar
um caso ainda mais interessante. Como será o futuro do trabalho com a IA? Mesmo cometendo alguns erros aí, ó, não saiu o acento direito quando eu digitei, mas ele consegue entender o que eu estou perguntando e vai elaborar a resposta aqui para mim. Tá? Então, o futuro do trabalho com inteligência artificial está se moldando de forma significativa, com diversas previsões e tendências, tal. E me cita aqui alguns itens aqui para eu explorar mais. Tá? Inclusive, me mostra aqui algumas publicações, onde eu vou encontrar mais sobre esse assunto na base de conhecimento do Power Minds aqui da Academia Brasil Digital. Um fato bem interessante aqui é que ele consegue, inclusive, processar vídeos. Então, se eu publiquei um vídeo aqui dentro da plataforma, ele consegue entender o que é falado dentro do vídeo e consegue usar também esse conteúdo para gerar respostas para mim. Tá? Inclusive, os vídeos podem estar em múltiplos idiomas. E mais interessante ainda, né? Mesmo que o vídeo esteja em outro idioma, por exemplo, em chinês, eu posso fazer uma pergunta em português, ele vai absorver esse conteúdo que está em chinês dentro do vídeo e vai me gerar resposta em português para aquilo que eu estou procurando. Tá? Então, eu preparei um material aqui. É possível existir uma fábrica operada apenas por robôs? Ok? Então ele me mostra que assim é possível existir uma fábrica operada por robôs, tal, e dá toda a explicação. E aí eu tenho algumas postagens aqui, né, algumas publicações, de onde ele tirou essas informações. Então tem essa aqui, visitando uma fábrica automatizada. Eu acho que eu não compartilhei o áudio, né? Deixa eu compartilhar o áudio aqui com vocês. Vocês verem como isso aqui é incrível. Incluir É o som. fantástico, porque qualquer idioma que Uhum. tenha, ele lê, traduz, resume e te devolve em português. Você perguntou em português. Bem legal. Então, cheguei a essa publicação, né, da onde ele tirou material para me responder, me dar aquela resposta, né, sobre se é possível ter uma fábrica operada apenas por 为极 robôs. 氪009光辉的全球前8位车主啊。 E vejam que o vídeo está totalmente em chinês, eu não vou entender absolutamente nada do que tem aqui. Mas isso não é um problema, porque eu tenho essa ferramenta aqui, IA Explica, e aí eu posso perguntar alguma coisa aqui. Quais foram os principais destaques que ele observou nesta fábrica? Então, uma pessoa ali fazendo um tour, né, por uma fábrica totalmente automatizada lá na China, e aí ele me dá a resposta em português, a partir do material que está em chinês dentro do vídeo. Então, ele observou altíssimo nível de automação, tecnologia avançada de robôs, comparou com concorrentes, segurança e inovação, desenvolvimento rápido, e por aí vai. Me deu os principais pontos que ele abordou aí dentro do vídeo. E, como eu falei, eu consigo continuar essa conversa aqui, né? Por exemplo, quero perguntar como a automação industrial impacta a produção de veículos. No caso, é uma fábrica de carros, né, que ele está visitando. E por aí vai. E eu vou continuando a conversa aqui, explorando mais sobre esse assunto, sobre esse vídeo, mesmo não tendo como entender nada do que está sendo falado dentro dele. Agora, pessoal, o material, né, o que a IA está usando aí para gerar essas respostas aqui para mim, depende da base de conhecimento que está publicada aqui dentro da Academia Brasil Digital. E a base de conhecimento a gente vai encontrar nesse módulo aqui, conhecimento e colaboração, que você acessa por essa barra na esquerda. Tá? Aqui você vai ver um feed, né, de publicações que foram feitas aqui dentro da base de conhecimento. O interessante deste feed é que ele é personalizado para cada usuário. Para cada usuário vai aparecer alguma coisa diferente aqui, porque ele é baseado nos interesses de cada pessoa,
no que a pessoa já consumiu de conteúdo dentro da plataforma, uh, tópicos que ela mostrou interesse anteriormente, canais onde ela está inscrita, por fim, uma série de outros elementos aqui que a gente usa, né, para decidir o que mostrar para cada um. Cada um vai ver um feed personalizado de acordo com seus interesses aqui, tá? E para fazer publicações dentro dessa base de conhecimento, o interessante dessa base de conhecimento é que ela é colaborativa, né? Então vocês vão poder também contribuir com material aqui dentro, compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo com todos, tá? E isso vai ser organizado, lógico, né, pelo pessoal aí de curadoria do Instituto Brasil Digital. Eles vão criar aqui canais, tá, onde vocês vão poder fazer publicações em cada canal. Aí o curador vai definir quem é que pode só visualizar conteúdo, quem pode contribuir com o conteúdo, quem pode gerenciar o canal, etc. E se vocês puderem contribuir com pelo menos um canal, puderem fazer publicações, né, em pelo menos um canal, aí, conforme decidido aí pelos curadores, vocês vão ver esse ícone aqui em cima, esse lápis, tá? E clicando aqui, você pode criar uma postagem, tá? Ele vai te perguntar o título, você pode colocar alguma descrição, um conteúdo, você pode editar um artigo, inclusive com formatação, etc., jogar imagens aqui, arrastar aqui vídeos. Vou, por exemplo, subir aqui um vídeo aqui para vocês verem como é fácil, bem rapidinho. Enquanto ele carrega o vídeo. Arrasto e solto. Posso também jogar aqui documentos, posso colocar aqui um link de um vídeo do YouTube que ele vai incorporar também dentro da publicação. Você vai ver o vídeo diretamente na página, sem ter que sair da página do PowerMinds, tá? Posso jogar documentos PDF, Word, Excel, PowerPoint, tudo isso é visualizável online, tá? Não precisa baixar nenhum conteúdo para ver, você pode ver tudo online, tá? Já subiu o vídeo, continuar. Eu falo em qual canal eu quero publicar isso, e dá algumas sugestões de onde eu posso publicar, ou eu posso vir aqui ver todos os canais onde eu posso publicar e selecionar um. Vou colocar aqui no canal demonstração, é um canal que só eu tenho acesso aqui, né? Ninguém vai conseguir ver nada nesse canal, eu criei só para poder mostrar esse vídeo chinês aqui para vocês. E clico aqui em publicar. Pronto, está feita a publicação. Tá? Aqui ele vai processar esse vídeo, vai demorar alguns minutinhos, 5, 10 minutinhos, ele vai processar esse vídeo que eu publiquei, vai gerar a imagem de capa para ele, tudo bonitinho, vai gerar esse vídeo aqui em vários bitrates. Se eu estiver assistindo, por exemplo, no celular, ele adequa para a banda que você tem, se eu estiver em 3G ou em 4G, ele coloca na qualidade mais adequada para você o vídeo. E depois que tiver processado também, você vai ver a transcrição desse vídeo, você vai poder consultar, procurar dentro da transcrição. Vai aparecer também aquela função IA Explica, que eu mostrei para vocês. Por enquanto ela está limitada só a vídeos. Em breve, já no mês que vem, você vai poder também usar essa ferramenta de IA Explica também para PDFs e outros documentos, tá? Mas por enquanto ela é limitada só a vídeos. Demora alguns minutinhos, daqui a 5, 10 minutos, tudo isso que eu falei vai estar disponível aqui e vocês vão poder explorar esse vídeo, usar IA, vão fazer perguntas sobre esse vídeo, ele vai poder encontrar material sobre esse vídeo aqui na busca global. Tá? Por fim, uma outra coisa que eu queria só destacar para vocês é que em todos os lugares, então eu fiz a publicação, olha, aparece aqui o meu nome, né? Se eu clicar no meu nome aqui, ou no nome de qualquer pessoa que faça uma publicação, eu vejo aqui o perfil dessa pessoa, o mini perfil dessa pessoa. Tá? Então, mostra aqui meus interesses profissionais, minhas credenciais, cargo que eu tenho na Micropower, né? Credenciais de cargos exercidos, de formação acadêmica, ou pesquisas realizadas, e você tem como fazer aqui no seu perfil, editar essas credenciais, colocar tudo que você já fez, cargos que você já ocupou, onde você já trabalhou, a sua formação acadêmica, trabalhos que você já fez, tá? E fica tudo disponível aqui no seu perfil para as pessoas poderem saber um pouco mais sobre você. Clicando aqui em perfil completo, eu venho para uma página, tá? Onde eu tenho todas as informações, minhas redes sociais, e aí as pessoas podem consultar e conhecer melhor quem é o autor daquela postagem, tá? É isso que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Essa experiência também da IA, ela já está disponível no celular, que vocês podem baixar em Android ou iOS, um aplicativo nosso chamado PowerMinds, tá? E a maneira mais fácil de você fazer o login nesse aplicativo é pelo QR Code. Você vai ver esse QR Code aqui, depois que você entrar aqui no ambiente, né, da Academia Brasil Digital. Você fez o seu login aqui. Clica aqui, tem esse QR Code. Lá no aplicativo do celular,
você vai ter logo na entrada um botão entrar com QR Code. Você vai apontar a câmera aqui, desse QR Code você já está logado aqui no ambiente da academia, você não precisa digitar login, senha, nada. E, inclusive, lá no celular você consegue fazer perguntas para a IA usando a voz também, sem precisar digitar. Clica lá no microfoninho, faz a sua pergunta, envia a pergunta, ele te responde. Mas, além disso, né, tem toda a parte educacional aqui de treinamentos, trilhas, que está disponível na Academia Brasil Digital. Mas isso eu vou passar a palavra aí para o Francisco, ele vai encaminhar a demonstração disso aqui para vocês. Então, isso tudo que o Denis falou, vocês vão ver que o Lauria já fez e vai mostrar para a gente o conteúdo, vai falar um pouco mais de conteúdo que você vai estar acessando, a qualidade das informações. Mas nesse momento a palavra está com o professor Afonso, que é o reitor da Academia Brasil Digital, e ele vai repassar conosco, se puder compartilhar aí, Afonso, a tela, e ele vai repassar conosco um pouquinho de informações a respeito dos cursos, tá? Perfeito, deixa eu começar aqui compartilhando a minha tela. Bom, então, o que acontece, né? Nós todos vamos receber, deixa eu até mostrar aqui rapidinho, nós vamos receber e-mails, né? Onde você vai receber novamente o convite, né? Que vocês vão ver aqui, olha, para entrar novamente na academia com uma senha para que vocês possam depois colocar a sua nova senha, tá? Então, por que nós fizemos isso? Tem muita gente que entrou, tem muita gente hoje na base, são acho que 330 e tantas pessoas, mas dessas 330 pessoas, a gente já fez uma curadoria inicial, na verdade foi o Francisco e o Ari fizeram aí uma olhadinha inicial para ver para dar um primeiro acesso às pessoas, mas o que a gente está querendo é validar também, ou seja, ver se são pessoas que estão realmente engajadas, se estão querendo participar, então elas recebem o convite inicial, nós vamos ver quem reage, quem responde, e a gente vai, conforme for, então, dando aí acesso aí à academia. Mas, basicamente, o que vai acontecer? Vamos imaginar, então, que alguém que já está na nossa base, que já faz parte, ou uma nova pessoa que a gente garanta a entrada na academia, então vai ter acesso a essa tela aqui, onde ele vai ver de cara, né? Então vai estar lá a sua identificação, né? Ainda não está direitinho a minha identificação com foto aqui, eu preciso ainda formatar. Vai estar lá as trilhas iniciais aí para a pessoa. E o primeiro que ele vai ver, aparece lá como obrigatório, é o onboarding, né? Então a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é o onboarding, onde vai ter o quê? A explicação do que é o movimento em bastante detalhe. Então tem o vídeo, aquilo que explica o que é aqui o Brasil Digital. E dentro do onboarding, o que a gente vai ver? Então tem o conhecer o Instituto Brasil Digital e em seguida vem mais alguns detalhes, né? Então, além de conhecer o que é um movimento, o que são os cinecos, e vocês podem ver que, por exemplo, olha, tem partes aqui, ó, não liberado. O que nós estamos fazendo? Nós também estamos planejando uma sequência para que as pessoas tenham um envolvimento lógico, que eles possam, então, aumentar o conhecimento, aumentar o envolvimento a cada uma dessas partes. Então, existem alguns pré-requisitos para que as pessoas possam fazer uma evolução, um crescimento aqui dentro do movimento. Então, são esses primeiros 4 módulos, até a pessoa chegar ali nas atividades prioritárias. Então, aquilo que a gente fazia, né, naqueles encontros de acolhimento, que a gente fazia de uma maneira muito manual, aí, até, né, no próprio Word, na verdade agora a gente já vai conseguir fazer um pouco mais automatizado. Isso vai simplificar bastante. Acho que é importante também relembrar o que o Denis acabou de mostrar, como ficou muito mais fácil hoje navegar aqui, né? Então a gente tinha o Gini lá no passado, entramos com o Performer já foi uma grande evolução. Ainda assim, né, eu que de vez em quando talvez precisasse fazer um pouco de gestão aqui de pessoas, de cursos, etc., dentro da plataforma, eu tinha um pouco mais de dificuldade, porque ela não era tão fácil, né, user-friendly, como se diz, né? Então ela não permitia isso. E hoje está muito mais intuitiva, está muito mais fácil. Vocês viram que o uso da IA permite que a gente, então,
tenha acesso a toda a base de conhecimento que a gente sequer tinha, né? A gente sabia que tinha um monte de coisa dentro do manifesto, mas a gente não sabia onde achar, como achar. Hoje a IA traz isso para a gente, traz o manifesto e traz outros tantos conteúdos que já estão na plataforma e que cada um de nós agora pode continuar colaborando, continuar contribuindo para colocar ainda mais a base aí, né, dentro da academia. Então, isso aí é uma coisa muito importante, interessante, né, pela essa facilidade que a gente tem, né? Então, como eu falei, do onboarding, você então tem as boas-vindas, né, conhecendo o Brasil Digital, passa pelas essas fases, né? E aí vai ser, então, ter a possibilidade de fazer o encontro de acolhimento. Que aí vão ser aqueles encontros de acolhimentos que nós temos toda vez, uma vez por mês. Estamos agendando para todas as segundas, quintas-feiras, nesse primeiro momento, né, Francisco? Como a gente já tinha no ano passado, então vai acontecer todas as quintas-feiras, as segundas quintas-feiras do mês, que dá um tempo da gente começar o mês e também, se precisar falar com as pessoas ao longo do mês, a gente consegue então fazer um follow-up ao longo do mês, para que as pessoas entrem ali no acolhimento. Bom, isso é para começar, né? Então, para as pessoas entenderem, conhecerem, e aí vão entrando mais alguns, né, partes que nós estamos colocando aqui como os conhecimentos obrigatórios. Então, por exemplo, nós estamos colocando aqui as tecnologias digitais habilitadoras, né, que o Milhel está trabalhando em cima disso, né? É um bom momento dele falar agora, Francisco? Tá mudo ainda o... Clica na casinha. Aí. Agora sim. Perfeito. Então, tudo é disponibilizado em trilhas, os tópicos são classificados, os cursos são classificados e são depois liberados aqui para acesso, de acordo com o público-alvo. E nessa primeira de capacitação e empoderamento, onde tem o onboarding, que é o primeiro acesso da academia, passa sempre pelo onboarding, nós já temos um segundo curso ali voltado para o planejamento, esse planejamento que nós estamos concluindo agora, que vai se concluir, na verdade, em janeiro, toda a orientação de planejamento dos ecossistemas, dos grupos de trabalho, e à direita dele virão outras caixinhas como esta, que aí é a hora do Milhel falar um pouquinho. Muito bem. Então, nessa sequência, nós vamos estar trabalhando para implementar as trilhas envolvendo a curadoria de gestão e a coordenação de gestão. Esse ano a gente decidiu fazer essa implementação em função do avanço que aconteceu, nas mudanças que aconteceram. Os objetivos finalísticos, né, eles foram ampliados no seu escopo, mantendo a governança, né, mas abrindo dois itens importantes, que foi a educação digital e a economia digital. E a partir dali, então, nós estamos estruturando essas duas funções com um modelo estratégico e tático, por intermédio da curadoria de gestão, e o tático e operacional com a coordenação de gestão. Então, com isso, ele atenderá às ações, né, as 7 atividades prioritárias, né? E adotando no planejado realizado. Isso é importante, né? Porque vai ser um material de uso contínuo em todos os meses, nos trimestres, né, de apresentação de todas as reuniões dos ecossistemas. Perfeito. Então, no primeiro carrossel, professor Afonso, mantendo lá à direita, nessa parte que está em branco, é que vão entrar esses cursos, né, que estão sendo montados. E nesse planejamento 2026-2031 tem um detalhamento das ações previstas nas 7 atividades prioritárias dos 3 objetivos finalísticos. Foi dada uma orientação, está sendo preparado, e dia 27 de janeiro a gente vai ter a apresentação do realizado 2025, do planejado 26-31, já dentro desse novo formato. Tá? Aqui, isso para recordar, o Ari tem ajudado a gente também, né, Ari?
nesse trabalho. Convém salientar que nesse início de janeiro nós estaremos conversando com todos os ecossistemas, com os presidentes, coordenadores, né, e curadores, né, para poder deixar o material todinho alinhado para as reuniões preparatórias do dia 20 e depois 27, né? Já no novo formato. Perfeito, excelente. Muito obrigado, Milrel. Agora, na sequência, o que nós temos, né? Os fundamentos, todos os fundamentos, então até o carrossel anterior, é capacitação e empoderamento dos voluntários para ajudar no movimento. Isso. Agora, os fundamentos já são conhecimento daquilo que é pedido quando você tem uma experiência que é hoje divulgada no manifesto e pode ser também reconhecida no prêmio, né? Então, se você puder clicar nesses 4 quadradinhos que tem ao lado do teu cursor à esquerda aí, você vai ver todos os que já estão prontos, né? E aí é que eu vejo a oportunidade de o Augusto e a dona Milka falarem um pouquinho daqueles que foram desenvolvidos novos, recentes, que foram publicados nesses últimos 2 meses. Perfeito. Vou começar aqui, depois a dona Milka fica à vontade para complementar. Nós temos como novos aqui, né, o conflitos, que atende aí ao fundamento Sobe um número pouquinho. 3. Isso. Mais um pouquinho, por favor. Que é Sobe um atende ao pouquinho fundamento mais, número Afonso. 3. Isso, Não, por aqui, favor. acho que eu tenho que voltar então, porque eu estou no... Não. É só Só aqui para à enxergar direita, a o... barrinha. A barrinha. À direita, a barrinha para você subir as imagens só. enxergar o cardzinho. Aí, isso. Isso, Aí. agora sim, agora está bem visível. Então, o Transformando Conflitos em Resultados é um dos cursos novos que foram redesenhados, né, com base em ferramentas de autoria, e ele atende ao fundamento número 3 dentro do pilar de pessoas. Nós temos já um curso anterior que atende, na verdade, uma trilha, né, que atende ao Agile Mindset, que é o pilar, o fundamento número 1 dentro do pilar pessoas. Outro novo é o autodesenvolvimento, potencializando os resultados, que foca também na questão da importância, né, das pessoas aprenderem constantemente hoje e, inclusive, ter um letramento digital necessário, né? Conflitos acho que a gente não precisa falar muito, né, mas a ideia do fundamento é promover exatamente revelar as oportunidades que surgem dos conflitos, né? E, por último, ainda dentro do pilar pessoas, tem os negócios digitais, né, que foram gravados aí, acho que lá, inclusive, no estúdio da Mauá. Isso. São bem interessantes. O professor Braga estava lá com a gente. Isso mesmo. Então, esses aqui, gente, vamos completando ao longo do tempo, vamos renovando os mais antigos e completando. A ideia é que, ao longo do próximo ano, nós tenhamos aqui os 23 fundamentos documentados sob a forma de um curso, toda a documentação na base de conhecimento, enriquecendo, portanto, o conhecimento das pessoas e a colaboração, que é uma coisa muito importante que a gente hoje vive, né? Dentro do modelo 70-20-10, é o 20% da colaboração, que também a plataforma permite que seja feito, tá certo? Depois, então, agora sim, pode voltar, Afonso. Isso, agora neoliderança, né? Isso. Agora, Então, esse neoliderança aqui é a cereja no bolo, hein? Pode falar, Afonso. exatamente. Então, isso daí, né, nosso agradecimento aí como Instituto a Micropower, porque, na verdade, eles estão cedendo um conteúdo deles, de conhecimento deles, de desenvolvimento deles, que a gente está chamando aqui de neoliderança. Então, são temas muito atuais, né, que eles usam hoje em dia, né, com a sua base de clientes, que nós vamos dar, né, em primeira mão aí com uma exclusividade aí para quem está dentro aqui do movimento, mas que passou por algumas daquelas etapas. A gente percebe que seja voluntários realmente engajados, ou aí agora, né, uma coisa que é importante para nós como Instituto, a gente precisa gerar renda, tá? No final das contas, o Instituto tem que se manter. Então aqui vai ser uma parte que a gente ainda está para definir exatamente como que vai ser isso, mas talvez empresas, talvez até pessoas, né, que queiram ter acesso, mas não façam parte do movimento, vão pagar para ter acesso a esse conteúdo
né? Não no primeiro momento, a gente vai deixar isso aberto para que todos desfrutem e aproveitem aí desses cursos, mas a gente vai aí ao longo do primeiro trimestre do ano que vem pensar em como será essa parte aí, também de poder trazer aí uma remuneração para o Instituto com cursos bastante interessantes aí, como vocês estão vendo, né? Então, tem uma área grande aí que é aplicado na mais grande variedade aí de negócios, de empresas, né? Olha, passando por ergonomia, né? Eu que dou aula em engenharia de produção, né? Sei a importância disso, né? Gestão de tempo, e aí vai, né? Então, olha, saúde mental e liderança, ou seja, é um conteúdo aí, como vocês podem ver, bastante versátil, bastante rico e que entra nesse primeiro momento como um presente, um bônus aí para as pessoas que fazem parte do movimento, né? É. E aí virão aí os cursos, né, os outros tantos cursos que a gente tem, que a gente vai ter disponível, né, na academia, né? Isso. Aí, periodicamente, novos cursos desses estão sendo disponibilizados. Lembrando que o nosso foco são lideranças, né? A gente trabalha com os líderes para que os líderes multipliquem esses conhecimentos, e esses cursos da neoliderança são muito próprios para isso, né? Para ajudar a liderança a se desenvolver. Muitos desses cursos, o conteúdo foi preparado pela professora Milka, que está aqui presente. Ela disse que vai falar um pouquinho desse trabalho que ela tem feito de preparação do conteúdo, depois vai para a equipe de design e vai para a equipe de implementação, e aí chega aqui a disponibilidade para a gente usar. Nós temos muito material, né, Augusto? É uma parceria. Eu tenho procurado, Sim. tenho pesquisado, passo para o professor Augusto, aí ele faz todo o storyboard, monta o curso, passa para a nossa equipe de conteúdo. E a gente tem trabalhado, tem saído, assim, 5 cursos por mês, né, Augusto? Tá bem rápido, Os primeiros foram mas... nesse ritmo aí, sim. Agora, me preocupa porque o Instituto precisa de verba para se manter, né? Vocês estão disponibilizando todos esses cursos, não vão cobrar nadinha, vão deixar assim? Eu estou falando como financeiro, tá? É a tesoureira do Instituto falando agora. Ela tirou o Sim, chapéu da autoria de curso e começou a falar de dinheiro, que é a tesouraria. Não, o Instituto precisa se manter, e são cursos ótimos, bastante cursos de soft skills que ajudam bastante a liderança. Então, a gente precisaria estudar uma forma de arrecadar um pouco de dinheiro, porque senão o Instituto não se mantém. Isso mesmo. Nessa linha, já que você mencionou isso, Milka, é importante lembrar que a gente está fazendo um trabalho de revenda do Power Minds. Então, o Instituto Brasil Digital estará oferecendo essa plataforma para organizações que eventualmente possam ter interesse, uma vez que temos 300 pessoas ali, uma vitrine, então olhar o que tem. E uma organização dessas que se interessar pela compra, né, ou, na verdade, assinar o uso da plataforma, porque ela é uma assinatura mensal pelo número de usuários, 30% do valor dessa venda fica com o Instituto, e os 70% vai para a Micropower, que está cedendo não só, né, esses conteúdos, mas todo esse ambiente aí. Isso é Azure. Azure, vocês sabem, tem um custo alto, né? Nós estamos cedendo isso sem custo para a academia. Então, é uma maneira que o Instituto tem de começar a gerar receita a partir de licenciamento, e é uma receita recorrente. Então, ficam todos aqui convidados a olhar para o que está sendo apresentado e pensando quem é que poderia, empresa, organização, que poderia se interessar em ter uma plataforma desse tipo, e a gente terá todo o prazer em atender, né? E aí, eu acho que o último carrossel que a gente quer falar é o de tecnologias digitais habilitadoras, né? uhum. E aí eu queria, então, passar a palavra para o Lauria, Eu que vou vai parar de compartilhar. compartilhar aqui então, Isso, o Lauria vai compartilhar para ele um pouco poder disso entrar. tudo, Obrigado, ele Márcio. como autor agora, tudo que ele já publicou, e hoje à tarde ele fez essa publicação em
Ele vai contar o tempo que demorou para compilar e depois, então, publicar, né? E é esse o trabalho que nós esperamos que os nossos especialistas, cada um de nós aqui presente tem uma especialidade, pode também ajudar a gente a enriquecer essa base de conhecimento, tá? Obrigado, Francisco. Vocês estão vendo minha tela com a academia? Sim. Antes só de mostrar um pouquinho dos canais, uma coisa que eu acho importante é a inteligência artificial, ela muda a forma como a gente aprende, a gente interage com o conteúdo. Então é muito legal ver essa camada que a academia tem, e o próximo passo é exatamente você colocar conteúdo de qualidade embaixo, né? Entra a curadoria do conteúdo como sendo importantíssimo, porque nesse modelo que a gente tem, que é uma coisa que tecnicamente a gente chama de RAG, ele tem muito pouca alucinação e tem uma capacidade enorme de moer esse conteúdo e transformar esse conteúdo em informação. Então, eu criei aqui, a princípio, 3 canais, mas, obviamente, vão existir outros. São 3 canais que eu considero que são importantes. Um que já se falou um pouquinho aqui, que é tecnologia digitais habilitadoras. Essas tecnologias, elas são as tecnologias que estão por trás da transformação digital. Ela é a base daquelas experiências que também estão aqui no canal. E, na verdade, é todo um framework de tecnologias onde você pode ver até para avaliar em que estágio você está nessa transformação digital. Pode usar esse conhecimento para se posicionar e avaliar que próximos passos você pode fazer para seguir nessa jornada de transformação digital. Então, acho que é um conteúdo importante, como base tecnológica. Já tem algum material aqui, eu vou acrescentar mais coisa, que é uma curadoria sobre esse tópico que eu tinha colocado. Tem 2 outros canais novos aqui, e um que eu acho bastante importante é esse futuro do trabalho com IA, né? Com tudo que está acontecendo, o que a gente pode esperar e como a gente se prepara para essa nova era, o que vai acontecer com as profissões, como essas profissões vão se transformar, que ferramentas a gente vai usar. Então, quando a gente entra nesse conteúdo especificamente, se a gente for entrar no conteúdo aqui de futuro do trabalho com IA, a gente vai ver aqui uma série de informações. Na verdade, eu vou mostrar um pouquinho os dois, porque algum conteúdo desses é comum aos 2 canais, tá? Então, eles são o futuro do trabalho com IA e os impactos econômicos da IA generativa. Nesses impactos econômicos da IA generativa, eu mencionei, é correlacionado com o anterior, ele tenta quantificar esses benefícios, mas em termos de produtividade, que ganho de produtividade se pode esperar das empresas, por exemplo, usando essas tecnologias. Qual o percentual de aumento do PIB que se avalia que vai ter com o uso dessas tecnologias. Então, tem vários materiais, quando a gente começa a olhar aqui, que nos ajudam a aprofundar esse tema. Então, quando a gente entra aqui, por exemplo, impactos econômicos de IA generativa, tem um dos primeiros sizing da Pricewaterhouse feita dos impactos de IA, antes de se falar em Large Language Models, de IA generativa e tudo mais. Tem material aí do FMI, sobre IA generativa e futuro do trabalho. Tem estudos da McKinsey, 2 estudos muito importantes. Um estudo de 2023, que falava desse potencial econômico, tem inclusive alguma quebra por país, e um de 2025 já atualizado com os agentes, os benefícios de IA generativa e tudo mais. E quando a gente entra no futuro do trabalho, tem uma série de materiais complementares, materiais como, por exemplo, aqui, material da Microsoft, que fala sobre uma nova era onde as empresas vão fazer outsourcing de recursos, mas em vez de contratar empregados externos, vão fazer outsourcing para agentes de AI, vão comprar inteligência da mesma forma como compram hoje água, eletricidade. Tem material da Accenture e do World Economic Forum sobre os trabalhos do futuro. Tem a apresentação que foi dada sobre o futuro do trabalho no Congresso, lá e na premiação esse ano, e tem inclusive o PDF dessa apresentação está aqui. E tem 2 materiais que eu acho bastante interessantes, assim como cultura, quando a gente fala de IA, que são 2 curadorias de TEDs que eu fiz. Essa daqui, sobre o futuro do trabalho de IA, ela tem 12 TEDs
nesses últimos 10 anos. É um material, quem quiser assistir, dá para assistir em mais ou menos umas 3 horas, ou cada TED aí tem na faixa de uns 10, 15 minutos, onde destaca aí os principais impactos que deve ter nesse tema de futuro do trabalho. E tem uma outra curadoria aqui que tem mais ou menos uns 150 TEDs sobre inteligência artificial nos diversos aspectos. Tem impactos na ética, superinteligência, preocupações com IA, na área de saúde. E esse material aqui, ele está agrupado num arquivo onde você vai clicando e ele vai disparando esses vídeos. E para complementar, e um material que está em evolução, porque tem outras coisas que eu vou estar postando nas outras semanas, tem um mapa mental com mais ou menos umas 150 aplicações, que são as principais aplicações de inteligência artificial generativa. Então, aqui estão os TEDs sobre IA, aqui estão os TEDs do futuro do trabalho, e tem uma curadoria de conteúdo aí também sobre a aplicação de IA generativa. Então, tem 3 canais, que é esse launch inicial da academia, com temas que eu considero muito importantes, obviamente aberto a sugestões de que outros temas poderiam ter aqui, mas que é o futuro do trabalho, os impactos econômicos e a questão das tecnologias digitais habilitadoras que suportam a transformação digital. Não sei, professor Francisco, tem alguma outra coisa que gostaria que mostrasse, senão eu devolvo aí a palavra para você. Estava no mudo. Agradecemos imensamente aí, Lauria, todo o empenho. Lauria é nosso grande curador de IA do movimento Brasil Digital para Todos, é nosso guru de IA, tudo que a gente tem de dúvida, ou quando a gente quer trocar uma ideia sobre, ele é o cara, certo? Obrigado, mestre. É um prazer fazer parte desse time. Mas é isso mesmo. E aí, gente, o que vocês viram hoje uma primeira vista, né, do que é possível se fazer com a academia. A gente vai enriquecer isso muito ao longo dos próximos meses. Eu diria que ela já é um caso de uso de sucesso da aplicação do Power Minds. Como a dona Milka comentou, a academia, o instituto precisa ter fundos para se sustentar, e a venda dessa plataforma pelo instituto vai gerar um pouco de caixa que a gente precisa. E, como a gente já teve a oportunidade de conversar com o nosso vovô Brunini hoje de manhã, que é do nosso conselho deliberativo, né, do Instituto, a gente vai também abrir isso para outros fornecedores. E aí, professor Silvio, estaremos então adotando um pouco do conceito da rede RS, Indústria 4.0, onde eles aproximam os fornecedores das demandas. Eles selecionam quais fornecedores e entram para a demanda, atender a demanda. E de todo esse atendimento, essas organizações podem também contribuir com um percentual do resultado desse projeto para com o Instituto. Então, são as formas que nós estamos buscando, né, professor Amilcar, para trazer dinheiro para fazer frente aqui às nossas despesas, tá certo? E aqui queria também aproveitar, agradecer o Luiz. Luiz está presente ainda, não sei se ele saiu da sala. Não, está aqui. Luiz, por favor. Luiz é o nosso gestor, né, da equipe que produz esses conteúdos que vocês estão vendo aí. Então, o Luiz pode comentar um pouquinho, né, desse trabalho que é feito e o que tem de novo entrando no Prelo aí. Sim. Esses materiais a gente desenvolveu para a nossa solução chamada de cursos de catálogo, né? Eles compõem o nosso portfólio chamado de Micro Power Classes, né? Que são cursos formados por desenvolvidos focados na formação do indivíduo, né? Do profissional, né? E estamos desenvolvendo títulos em parceria também com o apoio do Augusto, né? Que também nos apoia desenvolvendo esses materiais. A dona Milka também nos ajuda com isso, e pesquisa e curadoria própria da nossa equipe, né? Então, a gente vem desenvolvendo esses materiais para fortalecer esse catálogo e disponibilizá-los também para os nossos clientes, né? Para a nossa base de conhecimento, nossa plataforma. E estamos olhando para a tecnologia também, com o advento das IAs, né? Como nós temos hoje.
já olhando também para proporcionar para os alunos, né, para os treinandos, uma forma de interação diferente com os cursos online, né, independente das plataformas. Então, a gente vem pesquisando e desenvolvendo uma nova solução que ainda está se aproximando de um produto minimamente viável, né, para depois compartilhar e lançar também, e acho que pode, em alguma medida, ser aproveitado pelo Instituto também mais para frente. É uma inovação. É uma inovação que a equipe interna está desenvolvendo, né? O estímulo à inovação. E Luiz, que tem cursos novos que estão no prelo para serem publicados, além desses que nós vimos aqui? A gente tem um que está sendo atualizado nesse momento, né? A gente está aplicando a camada visual nele, a gente já desenvolveu, que um título é Influência Positiva, Liderança Sem Autoridade. Esse é o título mais recente. Ele está saindo do forno, a gente deve liberar ele essa semana já para publicação, né? Então, ele também é um que acho que poderá estar disponível aí no catálogo dentro muito em breve. Isso aí. Todos os novos cursos que você estiver liberando aí, por gentileza, vamos publicar na academia também. Isso é uma coisa importante mencionar, né? O Ari levantou a mão ali, mas quando alguém compra o uso, ou assina, né, o uso dessa plataforma, com uma taxa mensal por pessoa, ela recebe esses cursos todos gratuitamente. Ela já entra como parte do pacote, né, Luiz? Então, é uma maneira que nós também criamos aqui para estimular, né? Isso aí. A base, né? Uhum. Isso mesmo. Ari? Boa tarde a todos. Francisco, acho que vale a pena lembrar que, por algumas motivações, até eu diria especiais, temos feito aproximações de integrantes, né, representantes de organizações que aplicaram as suas experiências no Manifesto e no Prêmio, estão aplicando, e aqui hoje nós temos até representantes, né, da Universidade de São Caetano do Sul, a Rosana, também está conosco o Fabiano da Embrapa, e isso poderá ser bastante importante, esta atividade prioritária do movimento, entre outras, e um vínculo direto à aplicação de experiências, então, que é outra atividade, e portanto, a atenção de todos nós aqui para este vínculo, né, com pessoas das organizações, fazendo chegar, eventualmente, né, as suas áreas respectivas de gestão, especialmente gestão do conhecimento, e tem uma ou outra organização que a gente já está conversando. Achei prudente lembrar desse detalhe. Muito obrigado, Ari. Você falou do Fabiano, né? Fabiano lá de Brasília, Fabiano Mariá, da Embrapa. conosco. Conta pra gente, Fabiano, uma ideia que você trouxe aí para publicação no manifesto. Boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Francisco. Bom revê-lo, Ari, colegas também. Acho que todos devem conhecer, ou pelo menos ouviram falar rapidamente sobre a Embrapa, né? Nós somos uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma empresa 100% pública, e a Embrapa vem trabalhando mais recentemente num grande projeto, que é um projeto intitulado Semear Digital, onde esse projeto tem como objetivo a experimentação das tecnologias digitais para a agricultura brasileira, sua capacidade de adoção, as suas barreiras, quais são os drivers que motivam e podem facilitar essa adoção nas propriedades reais, desde a agricultura familiar, pequenos produtores, até médios produtores, enfim. O Ari, o Francisco, a gente já vem fazendo, né, Francisco, também inserções aí do Instituto e da própria relação com vocês, que sempre nos agrada bastante ali ver as ideias. E a gente, então, propôs fazer a apresentação desses resultados dentro dessa lógica que a gente já vem trabalhando com o movimento já para o ano que vem. Então, mobilizamos as equipes internas, né, Ari? Já preenchemos, viu, Francisco, toda a parte inicial da documentação, mas com certeza os resultados irão aparecer de forma
mais contundente agora no começo de 2026. Tivemos, inclusive, um aporte, graças a Deus, o resultado do projeto foi tão bom que o governo conseguiu fazer um aporte financeiro maior ainda para expandir para outros distritos, né, os chamados distritos agrotecnológicos aqui em São Paulo. O que aconteceu? Opa, pois não? Acho que entrou alguma. Não, o Brunini que está com o microfone aberto ali. O microfone. E fica aqui também, em nome da Embrapa, em nome da equipe, conversei com a doutora Silvia recentemente, a nossa presidente, aberto a todos os colegas aqui que queiram também fazer algum relacionamento, né, Ari, como a gente está falando lá da Meio Ambiente, da Embrapa Meio Ambiente, para eventualmente empresas, enfim, para usar essas plataformas que a gente vem testando e a experiência da Embrapa e os locais onde a Embrapa atua, para que vocês também possam, se assim desejarem, produzir novos trabalhos. Eu vi aqui o conteúdo, fiquei muito assim, satisfeito, viu, Ari? Assim, da qualidade do conteúdo foi apresentado pelo Luiz também agora aqui. Eu acho muito bacana levar isso também para a Embrapa, para a gente influenciar as pessoas internamente na empresa. Obrigado, viu, gente? Muito bom, Fabiano. E estamos conversando com a Embrapa Campinas para vir para o conselho lá. Essa boa notícia para você também, Fabiano. Ótima notícia. Muito bom. Bom, então nossa meta agora para esse primeiro semestre é enriquecendo a academia, trabalhar muito seriamente no estímulo à implementação da Lei 14.533, a regulamentação dela, a implementação nos municípios, a nossa Política Nacional de Educação Digital. E eu estou vendo aqui o professor Guilherme Baruch, lá do Inatel, presente. Pode falar um pouquinho rapidamente para a gente, Guilherme, do trabalho que vocês vão fazer nessas 6 cidades do sul de Minas. Bom, boa tarde, Francisco, boa tarde a todos. Sim, na verdade está sendo formada uma rede de cidades, né, com foco em inovação aqui no sul de Minas, né, que inclui Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Lavras, e nessa rede nós estamos participando pelo Inatel dessa rede e por meio dela nós pretendemos chegar nas prefeituras e secretarias de educação de todas elas para buscar a regulamentação da lei e a efetiva implantação no ensino dessas cidades. Perfeito. Excelente. Esse é um trabalho muito importante que nós estamos tendo aqui, inicialmente em Florianópolis. O município de Florianópolis é um município modelo para nós. Eles já incorporaram as diretrizes dentro do Plano Municipal de Educação e já está integrado, né? Então, Florianópolis é um exemplo. Temos o passo a passo para que isso aconteça e tem um curso que nós estamos colocando aí também na plataforma para o neoprofessor. Eles vão participar vão fazer esse curso para poder fazer esse trabalho nas suas cidades, né? E teremos no prêmio do ano que vem o reconhecimento do professor que está implementando aquilo que ele está aprendendo dentro do contexto dos saberes digitais docentes, que é o que está sendo estimulado pelo MEC. Então, é um Brasil caminhando para ter os nossos meninos e meninas preparadas no futuro para que estejam aptas, né, para integrar essa sociedade inclusiva e digital que a gente está vivendo já, ao mesmo tempo, e preparando eles para o próprio ambiente de trabalho com parte do letramento digital. E o mais importante, o professor, que é o grande agente disso, será reconhecido por todos nós. E esse reconhecimento será regional. Em cada estado, nós teremos um reconhecimento até o dia 15 de outubro, que é o dia do professor, e depois, então, serão selecionados aqueles que estarão sendo apresentados e reconhecidos no período da tarde, do dia 9 de novembro, que é a data do Prêmio Brasil Digital Osiris Silva do próximo ano, e da tarde, aqueles que irão para o reconhecimento no período noturno, que é quando a gente tem o reconhecimento das organizações. Então, essas são as novidades, e aí é onde a academia está ajudando todo esse trabalho. Bom, o nosso tempo está encerrando, mas não podemos deixar de tirar aquela fotografia
Eu estou com a minha Polaroid aqui pronta para tirar uma fotografia. Então, vocês, por favor, quem tiver com a câmera fechada, abra a câmera para que a gente possa... Estamos com 28 pessoas na sala, um bom número, né, do começo ao fim do encontro, um encontro marcante mesmo. Ari, vai preparando aí a notícia do LinkedIn disso, hein? Isso, e no dia 18 ainda de dezembro deste ano. Com certeza. Nosso grande comunicador aí, o Ari. Vamos lá, então, todo mundo no Sorriso Brasil Digital, Instituto Brasil Digital. Eu vou bater a foto com a minha Polaroid aqui, com o filme que eu acabei de comprar. Guilherme está aí também. Guilherme, seja bem-vindo. 1, 2, 3 e... Feito. Enquanto isso, vamos conversando um pouquinho. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, até que eu possa revelar o filme aqui. Revelar aí, porque muito tem bem. que revelar para ver se funcionou bem, né? O professor Afonso Braga pediu a palavra. Por favor, Braga. Não, eu só quero, assim, agradecer a presença, né, marcante aí de praticamente 30 pessoas, né? Então, época dando complicada para todo mundo, né? E uma grande assistência, o que só aumenta a nossa responsabilidade aqui como academia. Então, estou realmente muito feliz, até comovido aqui de ter tanto apoio, aumenta a nossa responsabilidade. E vamos lá, né? Em 26, vamos fazer isso daí acontecer. Meu muito obrigado a todos aí pelo apoio ao longo do ano. Viu, Braga? E o agradecimento e parabenização a esse time incrível de desenvolvedores, né, da Micropower. A gente deve reconhecer isso também, porque é um trabalho intenso e de profundidade, muita robustez. Parabéns a todo o time. É verdade, Ari, você lembrou muito bem. Temos que agradecer aqui toda a equipe, né, da Micropower, que além da equipe de desenvolvimento, que trabalha com o Denis, com o Tiago, nós temos também o trabalho do Rodrigo Schauer, que nos ajudou na migração, né, das informações da versão anterior da plataforma para essa e dá todo o apoio necessário aqui também. A foto ficou boa, gente. Ficou boa, ficou boa. Eu farei o uso de imediato. Logo em seguida eu te mando. Bom, muito obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho realizado. Encerramos o ano com a última comemoração, última atividade comemorativa desses 25 anos de atividade do Instituto e 10 anos de atividade do Movimento Brasil Digital. A todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações e muita saúde. Boa passagem, pessoal. Tchau, pessoal.